Com vocês, o programa Exerça Sua Fé. Ok, vai lá, 1 Coríntios capítulo 3, se você não esteve aqui domingo passado, eu vou gastar alguns domingos para falar de um assunto bem nevrálgico, ele é crucial, e eu vejo que nós precisamos ter entendimento para lidar com isso de maneira própria e sermos mais do que vencedores, uma vez que nós já somos novas criaturas, né? Nós fomos resgatados, nós temos agora a vida de Deus. Então a nova criatura agora ela domina, como eu vim falando. Se você não assistiu, pega o nosso encontro domingo passado, entra na internet, lá no site da academia e assista, porque eu vou passar um pouquinho mais batido aí para a gente continuar. Mas veja, o texto que nós estamos lendo é 1 Coríntios capítulo 3. O apóstolo Paulo faz uma declaração a respeito da condição dos cristãos da igreja de Corinto. Diz lá no verso 1: Irmãos, não pude falar para vocês como a espirituais. Eu tinha explicado aqui para vocês que espirituais é maduros na fé, mas a carnais. Eu conversei com vocês como se fosse a carnais, e Paulo dá uma declaração, está aí na tua Bíblia, dizendo crianças em Cristo, ou seja, crianças na fé. E depois ele continua: olha, eu dei leite para vocês, alimento sólido vocês não podiam receber, porque não estavam em condições. De fato, vocês ainda não estão em condições, disse ele, porque ele fez essa avaliação, porque ainda vocês são crianças na fé, e ele faz a declaração de ser carnais. Ele está falando sobre as novas criaturas. Verso 3: porque visto que há inveja e divisão entre vocês, não estão sendo assim carnais, agindo como mundanos? E eu fiz uma leitura do verso, vai lá, me ajuda aí, do verso número 3, numa outra versão, e está escrito lá: vocês ainda são cristãos da primeira infância, disse Paulo, controlado pelos seus próprios desejos e não pelos de Deus. É assim que está escrito, né? Quando vocês sentem inveja uns dos outros, se dividem em grupos, guerreiam entre si, não é isso a prova de que vocês ainda são crianças que só querem fazer a sua própria vontade? E numa outra versão, na Bíblia Amplificada, eu peguei o finalzinho do verso número 3, que diz aqui: vocês estão se comportando segundo os padrões mundanos, como meros homens não transformados. Mas nós somos novas criaturas. E eu disse aqui domingo passado que nós precisamos viver a nova criatura, porque na vivência da nova criatura está a nossa vitória. Então, assim, é um negócio muito doido. Paulo encontra exatamente isso. Ele esperava encontrar aquelas crianças na fé amadurecidas, mas ele não encontrou. E eu comentei aqui sobre o tempo decorrido, porque ele escreveu depois de alguns anos. Então, nós tiramos 3 conclusões rápidas que eu passo para você sobre isso aí, que a primeira é essa, que a nova criatura, ela pode ser nessa condição espiritual, de imaturo na fé, de criança na fé, ou amadurecido, que a Bíblia declara que é o espiritual. O espiritual não é aquele que é usado com os dons, não é aquele que ora em línguas, que profetiza. Isso faz parte da nossa vida, mas isso aí não é sinônimo de espiritualidade. Espiritualidade é maduros na fé, que tem a ver com o nosso comportamento. Uma outra coisa que Paulo, então, nós podemos concluir dessa passagem é que a nova criatura, ela precisa crescer. Eu falei sobre isso. Não é uma opção, hein, gente? Por que não é uma opção? Porque assim como naturalmente uma criança cresce, a gente não fica esperando que ela fique criança para sempre. Eu até dei essa declaração aí, que não é vergonha ser criança, mas é anormal permanecer como criança. Foi o que Paulo, escrevendo, ele viu. Ele esperava um crescimento que não aconteceu, tá certo? Então, esse é um assunto tão importante. Eu vendo isso com o meu coração, e eu quero passar isso para vocês, que eu tenho um amor muito grande, da gente poder explanar isso de tal maneira que você entenda lidar com isso. Porque a nova criatura agora está num posicionamento de dominar a inclinação da sua carne e vencer, diga aleluia. Nós estamos num posicionamento agora diferente. Nós voltamos ao padrão da origem, né? Então veja, eu tinha falado uma outra coisa sobre isso e eu comecei com essa pergunta aí, a terceira coisa. Condutas e comportamentos, nós vemos lá pelos 3 versículos, avaliam a nossa condição em que nós encontramos. Então, a minha maneira de proceder, a minha maneira de conduzir as coisas, como eu me posiciono, como eu falo, acaba retratando a minha condição espiritual. É impressionante. Veja, Jesus deu essa declaração: a boca fala do que está cheio. Veja, se eu sou um ser imaturo, de imaturidade dentro de mim,
isso não só é provado pelo meu comportamento, pelas minhas escolhas, como a minha maneira de falar. Então não tem como, é impressionante, né? Não tem como você ter lá um tubo de pasta de dente com um nome e quando você aperta, sai uma pasta de dente com outro nome. Não tem. O que está dentro de nós, quando nós abrimos a nossa boca, mostra quem verdadeiramente nós somos. Então, a importância dessa maturidade, claro, nessa maturidade, nesse crescimento, a nossa maneira de falar muda, aleluia, tudo muda. E nós vamos usufruir dessa maturidade que eu conversei com vocês. Alguém lembra que conversamos aí em Gênesis, capítulo 2, no verso 15 e 17, anota aí para você ler em casa. Do verso 15 ao 17, Deus havia dito para Adão e Eva, olha só, presta atenção, vocês podem comer de tudo quanto é fruta que está aí nesse jardim, mas dessa árvore, essa árvore aqui, do conhecimento do bem e do mal, não comam, porque no dia que vocês comerem, está lá no final 17, vocês vão morrer. Eu venho explicando isso quinta-feira também, porque em si não é uma morte física imediata. Mas o que é essa morte? É a morte que nós chamamos de espiritual, a ausência da pessoa de Deus. A sua natureza saiu do homem, ok? E nós não fomos criados para viver dessa maneira. Nós fomos criados com a presença, o DNA dele. Então o homem perde tudo. Ele perde. Depois, a morte física é uma consequência dessa morte espiritual, ok? Então isso aconteceu e eu tinha dito para vocês que no início, o que o homem perde? Ele perde essa natureza. Ué, Jair, é isso mesmo? Já pulamos para isso aí? É isso mesmo. Vamos lá. O espírito do homem influenciado pela vida de Deus exercia domínio. Foi isso que o homem perdeu. Você entende que quando o homem estava cheio da presença dele, da glória dele, da verdade, ele dominava? Porque em Gênesis capítulo 1, verso 26, nós fomos criados para o domínio. Mas quando Deus cria o homem nesse domínio, Ele cria com ele. Veja que é super interessante, gente, porque nós vivemos num mundo decaído, onde as pessoas perderam a natureza de Deus, mas nós fomos recuperados porque nós cremos no Senhor Jesus. Então, no padrão da nova criatura, por ter a presença de Deus, a sua natureza e a sua palavra, nós voltamos para o poder de dominar as situações. Eu expliquei isso muito bem domingo passado, usando o exemplo do homem exterior e do homem interior. Então veja só que interessante, nós exercemos domínio pelo homem interior. O homem exercia esse domínio. Então, o homem, o que aconteceu quando ele deixou de viver pela influência do seu espírito vivo e passou a viver sendo influenciado pelos desejos e a vontade da sua carne. Na prática, vamos dizer assim, o que aconteceu com Adão e Eva foi exatamente isso. Eles perderam vamos dizer assim, a prioridade, ou seja, era o homem interior que dominava pelo Espírito vivo, ele não era nem consciente da sua carnalidade, ele vivia numa glória de Deus e na palavra inserida em Deus, de tal maneira que ele não era consciente do seu homem exterior, toda a sua carnalidade, e não precisava, ele era mais do que vencedor. Lembra que eu falei aqui para vocês que carne nada mais é do que uma mentalidade, uma maneira de pensar afastada da verdade, que controla as ações dos homens. Então veja, uma mentalidade fora da verdade, eu sou nova criatura, mas eu tenho uma mentalidade fora da verdade. Eu sou controlado por essa mentalidade, não me abençoará. Eu farei escolhas, tomarei decisões com base no homem exterior, com base em pensamentos. Sabe, não é qualquer pensamento que me abençoa, você já sabe disso, né? De uma certa maneira nós sabemos, mas nós temos que lidar com isso até o final dos nossos dias. Porque esse é um assunto que está o tempo todo ao nosso redor. Vivemos inseridos num mundo decaído, na influência de pensamentos negativos, na influência de pensamentos que são contraditórios à verdade, sempre numa contradição à verdade. É assim que o inferno fez com Adão e Eva e continua fazendo com o ser humano. Por isso o ser humano está numa derrota. Ele vai engolindo o que o inferno tem a dizer. Ele vai engolindo aquilo que o inferno declara. Ele vai contradizendo de maneira muito especial. Ele tem a PhD nisso aí. De como tentar ludibriar o ser humano para trazer um convencimento a ele naquele pensamento. Mas não está em linha com a palavra, vai levar ele para o buraco. Está pegando, né? Bom, então, qual foi a estratégia do inferno? Eu vou passar direto aqui. E nós vimos isso, eu comecei a falar. Em Gênesis capítulo 3, vá lá comigo. Pastor, eu já conheço essa passagem. Eu também, mas ela é boa.
Se você estudar os 3 primeiros capítulos de Gênesis, você vai aprender toda a relação de Deus com o homem, como o inferno perturba o homem, porque está tudo aqui. Então, em Gênesis 3, diz aí assim no verso 1, atente comigo nessa leitura. Mas a serpente mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse para a mulher: vem cá, Eva, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Olha só, já vem perturbando. Vai direto no ponto, né? É engraçado, né? Olha só que coisa interessante. O homem, ele vivia numa glória tão maravilhosa. Ele estava tão inserido dentro de Deus, na vontade de Deus. Ele era tão perfeito, que o inferno nunca poderia tentar. Esse é um detalhe que depois nós vamos conversar. Ele nunca poderia tentar, através de um pensamento, para Eva chegar assim: mata Adão. Ele não vale nada. Os caras eram perfeitos. Ele não podia tentar em coisas assim que, rouba aí. Fala uma mentira para ele. Adão, tem uma outra aí sem ser Eva, vai procurar. Mas ele foi justamente em algo que Deus havia dito: aqui não. Porque ele sabia que no momento em que ele comesse, ele estava liquidado. Agora, uma coisa legal aqui, só vou dar uma abertura de parênteses. Sabe, no livro de Tiago, depois nós vamos ver isso nos próximos domingos, o livro de Tiago diz que Deus não tenta ninguém, porque na tentação há um pensamento para que o homem caia, há um pensamento para o prejuízo e a destruição do homem. Então, Deus, Ele quando trabalha contigo e comigo, quando Ele manda uma palavra, Ele manda um pensamento, é para nos abençoar, queridos. Não tem intenção nenhuma de derrubar a minha vida nem a sua. Não tem intenção nenhuma de prejuízo, de destruição. Mas na conversa que o inferno vem fazer através de um pensamento, e é isso que nós chamamos de uma tentação, ele faz com que o homem ele acredite naquele pensamento e haja com base nisso. Pumba, eu já estou no caminho da destruição. E ele faz isso direto no mundo, mas como todo mundo vive debaixo de trevas, não tem entendimento. Ele cega o entendimento das pessoas. Há uma proposta sendo vinculada na mente das pessoas que só leva para a destruição. Mas elas não percebem. Então, isso é tentação. É algo que vem contradizer a verdade. Deus falou: cara, se você comer isso aí, você vai morrer. Vai perder a minha glória. Então, ele tem que dar um jeito de levar um pensamento para Adão e Eva, para que eles concluam algo e eles possam agir com base nisso. É assim que o inferno controla. Como é que o diabo em si controla as pessoas? Pelo aquilo que ele sugere. O que ele sugere na mente das pessoas é o que vale. Ele vai apertando de tudo quanto é lado e aos pouquinhos ele é persistente, ele, em doses homeopáticas, ele vai convencendo o ser humano que a vida dele não tem valor, que a vida dele não funciona, que ele não vale para nada, é melhor ele tirar a vida. É assim que começa todo suicídio. Alguém está compreendendo? Não começa assim do nada, eu não sei por que peguei a arma, pum! Não, já vem um trabalho sendo feito na mente, convencendo, mostrando que não há opção nenhuma, que a minha vida é uma desgraça, é melhor mesmo eu terminar com ela, e assim ele vai. Então nós temos que tomar muito cuidado com determinados pensamentos que não estão em linha com a palavra, porque eles trarão prejuízo. Isso chama-se tentação. Bom, vou falar mais depois. Continuando a leitura, vamos nessa. Então, respondeu a mulher: do fruto da árvore do jardim nós podemos comer, mas do fruto da árvore, verso número 3 de Gênesis 3, que está no meio do jardim, disse Deus: não coma, não toque nela, porque se tocar, vai morrer. Então a serpente disse à mulher, na maior escrachada, né? É certo que você não vai morrer, Eva. Vou te dizer, hein? Que palavra mais contrária do que essa? Deus disse vai, ele disse não vai. Deus disse vai, ele disse não vai. Olha que safado. Só que então agora ele vem com um apelo. Ele joga aí um tempero nisso aí. Para que a mulher fique assim pensando. Interessante no que eu vi. De interessante não tem nada, ia matá-la. Veja, ele diz assim. Então a serpente disse à mulher: porque Deus sabe que no dia em que você comer, os olhos vão se abrir, e veja como Deus, hein? Sereis conhecedores do bem e do mal.
ele atiçou algo, né? Veja aí. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, olhou demais. Agradável aos olhos, árvore desejável para dar entendimento, tomou do fruto e comeu, e deu também para o seu marido bobo. Está escrito na minha Bíblia. E ele comeu. Comeu. Abriram-se os olhos de ambos e percebendo que estavam pelados, nus, o que eles fizeram? Uma tanga de Tarzan. Pega o verso 9. Chamou Deus o homem e perguntou: vem cá, onde é que tu está, Adão? Até parece que Deus não sabia onde ele estava. Adão, por que você não se apresenta? Por que você não tem liberdade para chegar na minha presença? O que está pegando? Você entende que o homem começou a ficar afastado de Deus. Ele começou a ter consciência da sua natureza, da natureza carnal. Ele começou a ter vergonha. Mas estava com Deus o tempo todo peladão. E não tinha nem consciência disso. Alguém está pegando? Alguma coisa foi tirada do lugar certo. Como eu expliquei aqui domingo passado, foi destronado o homem interior e o homem exterior começou a governar. Olha o próximo verso. Então ele disse assim: olha, eu ouvi a tua voz no jardim, mas porque eu estava pelado, tive medo e me escondi. Olha agora a próxima. Então perguntou Deus assim: vem cá, quem te fez saber que você estava peladão? Cara, muito bem. Comeste da árvore que ordenei que você não comesse? Deus já sabia. No verso número 12 ele disse: o homem disse assim: foi a mulher que você me deu por esposa, ela é a culpada. Primeira briga em família, cara. E é o seguinte, ela é a culpada e foi você que me deu, hein? Eu não pedi. Adão, tu vai tomar um casco. Adão. Então, veja, disse o Senhor à mulher: vem cá, o que você fez? Respondeu a mulher: não, o problema não fui eu, a serpente me enganou. E assim caminha a humanidade. Não, ninguém é responsável pelos seus erros e faz uma opção de coisa e tal, e fica nisso aí. Essa foi a estratégia, presta bem atenção. Eu expliquei isso, mas isso tem que ficar no teu coração. O inferno precisava destronar Adão e Eva do exercício do Espírito vivo, cheio de Deus. Porque quando você está cheio da palavra, eu também, o inferno não tem espaço na tua vida. Não tem brecha. Você entende? Ele fica ao redor da gente, só prestando atenção no momento em que a gente dê brecha. Mas se nós estamos revestidos da verdade, e se nós estamos vivendo na verdade como novas criaturas, não tem porta. Não estou falando que nós somos perfeitos, mas há um estilo de viver diferente. Alguém está entendendo? Eu já sou convencido. Não adianta eu viver e tomar decisões com base no meu homem exterior. Não vai dar certo. Mas não vai nunca, nós não vamos completar essa jornada. Há um posicionamento que precisa ser feito. Então o que acontece? Acontece isso aí. Vai lá, Jairo, joga aí para mim. Ele tinha a intenção de fazer com que Adão e Eva saíssem do governo do Espírito vivo. É só isso. Dessa maneira, ele poderia dominar. Alguém está pegando? Quando eu saio da verdade, o que eu fico? Eu fico num outro lugar, que é a sugestão dele. Não existe, gente, um lugar que eu fique assim: pastor, eu não sou do diabo, mas também não sou de Deus. Eu estou aqui numa coluna do meio. Não tem isso aí. Porque só existe morte e vida. Luz, trevas. Verdade e engano. É impressionante, não tem outro espaço. Então, um pensamento do inferno foi gerado e desperta no homem esse desejo de uma consciência do seu lado intelectual, corporal da sua natureza, o homem exterior, para que então o inferno sabia, quando isso for despertado no ser humano, ele já não tem mais a influência do Espírito de Deus, da verdade de Deus, eu controlo ele. Ele manda. E é verdade. O homem não sabe, mas ele acaba sendo comandado. Ele é um escravo, achando que não, o que eu penso está tudo bem. Ele estimulou o homem a abandonar o comando do Espírito. Quem está pegando isso? Ele passou a ser um escravo, anote isso.
do seu homem exterior e da sua carnalidade. Onde é que nós enxergamos isso quando a gente recebe a Jesus? Porque o ser humano sem Deus, ele não tem consciência disso aí. De que toda a sua carne, os seus desejos e aquilo que ele pensa, aquilo que ele acha, só está comandando ele para o prejuízo. As mais variadas, não, eu fiz isso por causa disso, forçado por isso eu tive que fazer assim, ou assado, aquilo outro, tomei essa decisão e aquilo outro. Não tem fundamento, na verdade, eu estou debaixo da escravidão das trevas. Um pensamento que pode ser até light, não pode ter perigo nenhum, pode ser o início de uma abertura de uma porta para eu entrar por uns caminhos errados. Impressionante, gente. E quantos aí já entraram por caminhos errados? Eu me lembro da minha faculdade, tempo que eu estudei fora, eu tive a oportunidade de conviver com vários rapazes, tudo da minha idade, garotos novos, faculdade, primeiro ano de faculdade, chega lá na faculdade, recebe aquele trote, aquele negócio todo e tal. E conheci um rapaz que era da minha turma, garoto de família, gente, família maravilhosa. Então, começou a conhecer outras pessoas, a morar com outras pessoas, né? Aquele negócio de república, né? Alguém entende isso aí? É meio perigoso isso aí. Então tem que saber lidar de maneira própria com isso aí. Senão um fica incentivando o outro a isso, incentivando aquilo outro e tal. Bom, vou te contar 2 casos da minha turma. Um deles, um rapaz, achou que era legal fumar uma maconhazinha e tal. Que isso, tranquilo, sem problema nenhum. Como é que termina essa porta? Aquilo foi sendo colocado na cabeça dele, ele achou que era legal, porque ele estava ganhando espaço e tal. Terminou doido, de pedra, nem terminou a faculdade. Muitas vezes a mãe dele tinha que buscar ele, porque soube notícia que ele estava lá no Nordeste, passeando, andando naquelas praias lá como um doido. Um garoto de família. Mas entrou um pensamentozinho, ele começou a decidir em cima daquilo outro, o outro começou a beber. Já não chegou no final da faculdade, já estava alcoólatra, não tinha mais condição. O cara andava assim na rua, você fala, meu Deus do céu, o que é isso? O cara entornava 2, 3 litros de álcool todo dia. Terrível. Porque vai entrando pensamento, não, que é isso e tal, beleza. Ele nem sabe da malignidade, daquelas sugestões, das coisas que vêm sobre a mente. Alguém está pegando isso aí, gente? É um perigo muito grande. Paulo ele disse algo muito legal, que nem tudo que a gente quer ou deseja, a gente está debaixo de uma verdade que vai nos abençoar. Você já sabia disso, você sabe disso. Muitas vezes há um desejo que está na nossa carne, que só pelo homem interior pode controlar e dizer, não, claro que não, isso aqui não funciona. Eu vou só perguntar isso, você faz tudo aquilo que bate na sua mente? Claro que não! Diga, claro que não! Claro que não. Mas diz assim espantado, claro que não! Claro que não. Cara, que bate pensamento doido na sua cabeça e no meu, eu vou te falar, meu Deus do céu, o que é isso? Pensando um negócio desse? Por que estamos pensando num negócio desse? Porque o inferno sugere, rapaz. Não é? E isso é que é o detalhe, que nós temos esse controle de não ficar pensando na bobagem. É isso aí, ó, galera. Eu vou reforçar esses conceitos. Gente, eu estou falando para você, Deus me falou. Se você pegar tudo isso, abrir o teu coração, estudar sobre isso, ele vai te libertar, a tua vida vai mudar. E nós vamos entender como o inferno, isso é sempre manhãs libertadoras, hein? Ele trabalha dessa maneira. Veja bem, vou dizer algo que depois eu vou conversar amplamente, você vai pegar isso. Não tem como eu ser tentado naquilo em que eu não penso. E nem sei que existe. Mas no momento que eu sei, no momento que eu vi, no momento que então o pensamento fica ali, aí é preocupante. Não tem como você ser tentado naquilo em que você não pensa. Então, pastor, o que eu tenho que fazer? Veio aquele pensamento doido. Rapaz, você chuta ele para fora do estádio. Bate no peito e pum. Muitas vezes temos que até repreender. No nome de Jesus te repreendo. Mas esse é o posicionamento da autoridade da nova criatura que precisa fazer isso. Não tem como. Tem coisas que tem que ser rápido. Senão a gente, entendeu? Fica preso. Você vê lá, José foi tentado, a mulher chegou peladona na frente dele. O que ele teve que fazer? Se ele olhasse muito, ele já estava perdido. Primeira coisa que ele fez, bate em retirada. Ela até pode dizer, ó, esse cara, olha a cabeleira do Zezé. Será que ele...
Estou nem aí o que a pessoa vai pensar, meu irmão. Que negócio é esse? Não pode dar espaço não, cara. Fica olhando muito. Você entende uma sugestão diabólica e Eva olhou? Está morta. Qualquer um de nós. Pastor, eu olhei um negócio que eu tive que comprar porque eu fiquei desesperado. Eu olhei. Aquele negócio olhou para mim. Eu olhei para ele. Eu tive aquele desejo, aquele negócio. Estou falando coisas que acontecem conosco. Quem é que vai dominar esse impulso, esse controle de fazer algo? É a mesma coisa para aqueles que gastam muito. Ou que tem que sempre comprar alguma coisa. Está no mesmo contexto. É tudo da carne, é uma impulsão. Pastor, eu tenho que ir ao shopping. Vai, olha para frente, não olha para as lojas. Se ficar olhando muito, rapaz, tudo está na frente para o homem olhar. Você já reparou? Tudo está na frente para olhar. Você vai saindo do caixa e já tem uma opção de coisa na tua frente. Não é esse bombonzinho aqui, esse negócio. Você pensa que não está ali por estratégia? Você, Kit Kat, aleluia. A minha esposa gosta. Eu também tenho que dizer que de vez em quando eu dou uma agarrada também. Alguém está pegando? Bom, mas alguém tem que dominar. Porque se nós somos entregues a esses pensamentos e determinados desejos que nós sabemos que são prejuízos, cara, nós estamos no caminho errado, vamos ser presos. Nós estamos liquidados. E como nova criatura podemos vencer. Se Deus não escreveria isso na sua palavra, você está pegando, não está? Então, a árvore, na verdade, eu digo isso para você, ela significava algo que nós precisamos ter isso com o coração aberto. Gente, a coisa mais linda e preciosa é sermos dependentes de Deus. Isso não é fraqueza. Isso não é falta de personalidade. Isso não é falta de não ter o que pensar. Sabe que o mundo olha para os crentes assim, olha lá os fracos indo para a igreja, olha lá, um bando de gente sem recurso, sem isso, aquilo, outro, olha lá, um bando de sem intelecto, tudo burro. Deixa eles dizerem que, cara, fique em paz. Eu prefiro 1000 vezes ser dependente do que Deus tem a dizer do que o intelecto que eu tenho, dos diplomas que eu tenho. Não estou nem aí para isso. Enquanto nós tivermos um coração certo de entender, eu sou dependente da árvore da vida, aleluia, Jesus, o Rei da Glória, a sua palavra, até o final dos meus dias, porque é aqui que eu venço. Eu tenho que ser convencido disso no meu coração, igreja. É assim que funciona. Mas parece que o inferno levanta algo no ser humano que ele, não, você foi criado livre, ainda deturpa as coisas, você é livre. Você é livre, você faz o que você quer. Alto lá, garoto. Não é assim. Bom, as minhas escolhas estão debaixo de uma dependência de Deus, estão em linha com a palavra, então eu vou. Porque eu tenho paz no meu coração. Mas se são sugestões estranhas, porque eu sou livre, Jesus me libertou. Pastor, agora eu estou na graça. Ótimo, nós estamos mesmo, a graça salvadora chegou, nos libertou. Mas quem me deu o direito de decidir o que eu quero? Não está escrito isso, eu decido o que Deus tem para mim. A sua palavra, porque eu sou dependente dele. A árvore da vida significava dependência. E Jesus trouxe isso de volta, diga aleluia. Voltou o domínio do homem interior. Ao contrário, a árvore do conhecimento do bem e do mal significava a independência. Olha, se vira. Você não tem mais a verdade, mas olha, eu vou te sugerir algo. É assim que o inferno fez. E ao longo desses milênios, ele vem formando uma mentalidade na humanidade. Cada vez mais afastada de Deus, cada vez mais doida e destruidora. Dos pensamentos mais variados a respeito de tudo. Dos conceitos mais doidos, fora da linha da palavra. E as pessoas vão vivendo pelas suas escolhas, se certas ou erradas, né? Esse é o contexto.
Independência de Deus, governo da carne. Anota isso, independência de Deus é o governo da carne. Então, todos os dias, como eu falei para você, quando você acorda, eu e você, nós temos que ligar o homem interior. Pum! Quem vai mandar é a verdade na minha vida nesse dia. Tem que ligar o homem interior. Se eu não ligo, eu já estou descendo ladeira com o homem exterior. Eu expliquei isso. Então, veja, gente. O inferno passou a ter esse domínio. Porque o governo da carne é um governo com base em qualquer coisa, menos na verdade. Saibam disso. Qualquer inclinação de desejo carnal, pensamentos humanos que não estão em linha com a palavra, não tem base na verdade. Já é uma plataforma sendo construída para que daqui a pouco eu possa ser quebrado. O inferno veio para matar, roubar e destruir. Ele não tem intenção nenhuma em sugerir algo para mim, para o meu benefício. Nós sabemos disso. Mas qualquer sugestão que venha sobre a minha mente, a respeito de qualquer coisa que não está em linha com a palavra, eu já sei de onde vem. Vem do calabouço, capeta. Nós temos que aprender a lidar com isso. Temos essa autoridade de segurar, para que as coisas não acabem dessa maneira. Veja, o governo da carne não é um governo com base na verdade. Diga amém a isso. Eu quero te falar, isso tem que ser um convencimento pessoal. Porque muitas coisas acontecem que a gente diz assim, mas eu tenho razão. Não, eu tenho razão, peraí, é meu direito. Mas eu estou num comportamento carnal e não estou percebendo, não estou deixando o Espírito falar ao meu coração. Em áreas de relacionamento, eu já falei isso para vocês, gente, eu tenho que dizer 300 vezes, mas a gente tem que ser convencido pela palavra. Não adianta eu achar que eu tenho o direito de não perdoar. Seja lá o que tiver acontecido na minha vida. Menino, um dos testemunhos mais maravilhosos aconteceu, quem está acompanhando na internet, aí vendo os cristãos sendo degolados, uma das famílias daqueles cristãos chegou dizendo assim, vem cá, e se os caras entrarem na tua casa? Não, vou convidar para entrar, não tem problema, estão perdoados no nome de Jesus. Fala para mim. Você vê que são escolhas, não são sentimentos. Se eu depender de um sentimento para perdoar, eu vou investigar, deixa eu ver se está melhor. Ah, miserável, olha aí, voltou de novo. Isso porque tem 10 anos. Não, vou passar mais um mês. Aí passa um mês. Deixa eu dar uma investigada. Ih, já vi aquela fisionomia. Meu Deus. Miserável. Eu sei, ele me prejudicou há 12 anos atrás e tal. Deus não pediu que a gente sentisse para perdoar. É uma escolha. Nós decidimos. Eu quero te falar algo muito interessante. Todo pensamento, isso é para frente, mas já vai pegando. Todo pensamento gera escolhas, decisões, vontades e desejos. Tudo aquilo que trabalha na minha vida em termos de emoções, trabalha porque antes um pensamento se instalou. Houve uma notícia ruim. Meu Deus, o que é isso? Estou mal e tal. Eu começo a sentir de tudo. Tique-tique. Fico meio... Porque eu ouvi algo. Quem é que é mestre para trazer notícia ruim e notícias enganosas? Já sabe de onde vem. Olha como é que nós temos que trabalhar no pensamento. E aí nós temos que trabalhar com a verdade em cima disso. Nenhuma arma forjada contra mim prosperará. E aí nós vamos mandando ver contra aquilo que vem chegando. E eu quero colocar isso aqui, só mais esse aqui para você pegar e nós vamos continuar. Tudo, diga tudo. Pastor, mas é radical desse jeito? É assim mesmo. Tudo que não for estabelecido na verdade está sujeito a ser enganado. Está sujeito ao engano. Pode ser um negócio que aparentemente inofensivo. Eva, é linda essa fruta. Que beleza, não tem problema nenhum, vai fundo. Né? Vai para a galera. Eu quero ser feliz hoje. Olha que frase linda, cara. Seja feliz hoje, ó igreja amada. Vai ser feliz hoje. Então vou lá fazer algo que eu quero, hoje eu estou feliz. Aí fica 10 anos pagando por aquilo que fez. Depois se arrepende amargamente. Está tudo errado. Você entende que a sugestão das trevas, as coisas do inferno, gente, elas são atrativas, porque se não fosse, não era tentação.
Isso para frente, nós vamos falar mais. Então, eu vou terminar com esse verso, Provérbios, capítulo 16, verso 25. Como é bom a gente poder explicar tudo isso, gente, e arrumar isso dentro de você e de mim. Pastor, mas peraí, eu tenho que conviver com isso, mas eu não sou uma nova criatura? Sim, então eu vou te explicar algo. Eu, mesmo sendo nova criatura, eu tenho que lidar com a carne todos os dias. Pastor, mas o velho homem não morreu? Exatamente, eu tenho que validar que ele está morto todo dia. Está morto! Calado! É só isso, no seu devido lugar. Mas é um controle do Espírito. Por isso o apóstolo Paulo em Gálatas, falando para a igreja, diz: o Espírito milita contra... Isso não é uma declaração para o pessoal que está lá fora, que não conhece a Jesus, porque eles já estão na carne, não tem outra condição. Mas quem é nova criatura, que voltou ao padrão da origem, no domínio do Espírito com a verdade, agora é o combate. Todo dia. Todo dia. Então, Provérbios 16, verso 25. Há caminho que parece direito ao homem. Então, ele tem um pensamento, uma ideia, em si assim não parece ser ruim, parece até ser boa, ele até tem umas perspectivas e uma interpretação de que a vida dele vai andar, e ele toma decisões, ele faz escolhas com base nisso. Mas olha o que está escrito. Que depois, esses são caminhos de quê? De morte, de destruição, de prejuízo. Vem cá, uma coisa eu sei, eu não vejo o meu amanhã, eu creio que Deus tem preparado para mim é o melhor. Se eu quero ver o melhor de Deus para mim, eu tenho que trabalhar via o que Ele me mostra, para que Ele me leve lá. Eu não tenho como ver do ponto de vista natural daqui a um ano. O pastor Fragalho tem uma bola de cristal. Ele põe a mão lá, ele consulta, Eu não tenho bola de cristal, nem você. Então quer dizer que pelo simples fato, gente, estou te falando coisas que são simples, acontecem comigo, contigo todo dia. Pelo simples fato de eu achar que aquele negócio é legal, de olhar assim, não, as perspectivas dizem isso. Eu estou gostando disso aqui, parece bom. A gente tem que dar uma segurada. Senhor, estamos aí. Fala comigo, mostra para mim, fala ao meu coração, esse é o teu caminho? Porque se não for, eu estou correndo dele. Esse é o caminho da bênção. Parece direito. O cara não escolheu uma coisa ruim, não. Mas ele quis tomar uma decisão com base, sei lá em quê, menos na verdade. Ele não está encharcado da verdade para poder perceber se aquela é a verdadeira porta pela qual nós temos que passar. Ela pode ser atrativa, bonita, ela pode trazer muitas coisas, despertar em nós desejos, vontades e coisas na nossa mente, mas peraí. Mas pode ser uma porta que depois venha a trazer prejuízo. Eu sempre, quando eu ensino aqui sobre várias coisas, eu falo isso na escola bíblica, você está para comprar algo, que é uma decisão séria. Você vai comprar um apartamento, alguma coisa que faz fazer uma decisão, e Deus tem isso aí para nós. A gente compra assim do nada, chega lá e o vendedor chega para você, a única unidade é essa que você tem que comprar, olha, se você não comprar, você está lascado. Cascata dele. Eu posso olhar o que for, se eu não sentir paz e não tiver uma direção de Deus, não funciona. Foi o que aconteceu ao longo desses quase 3 anos, a gente olhar vários espaços na área, não era aquele. A gente olhava, não batia no coração e tal. Há espaços até que naturalmente não há nada de errado. O que é alugar uma loja com tantos metros quadrados, e ali, mas sabe, não batia no nosso coração. Porque eu creio que Deus tem a direção para tudo na nossa vida. Porque Ele que sabe que vai abrir outras portas adiante para nós. Eu entrei na porta certa, a próxima que me abre também é certa. Eu entrei na errada, a próxima que vai abrir já é errada. E assim nós vamos descendo ladeira. Essas coisas são práticas, no dia a dia, é assim que a gente vence. Poxa, rapaz, tudo que você põe a mão é bem sucedido. Não é porque eu faço a escolha que Deus quer. É só isso, não tem nada em nós de especial. Mas nós temos isso, agora governando pelo Espírito vivo, a gente manda agora, então é a palavra que vai mostrar, ela que vai me dar direção, ela que vai confirmar.
Eu posso estar super inclinado para fazer algo, mas enquanto Deus não der o selo dele, está no stand-by. Pastor, mas eu estou sendo pressionado. Pode ser pressionado pelo que for. O que é teu sempre estará guardado para você. Guarda isso, o que é teu sempre estará guardado para você, para a tua família. Você tem que abraçar isso. Então não é o que o inferno vai dizer, vai perder. É claro que ele quer que eu seja precipitado. Estou fora. O que é seu está guardado. E vem na sua mão. Eu essa semana tive 2 semanas atrás, tive uma resposta de um resgate de perdas. Pode ser uma coisa boba, mas tinha lá mandado pintar umas coisas da minha motocicleta, porque estavam... Mandei uma tampa que eu tinha que mandar. Mandei a tampa, como é que os caras assaltaram o carro do correio, rapaz? Levaram a minha tampa? Só faltou a tampa. Eu falei, miserável. Ah, cara, você pegou a tampa que não devia pegar. Você pode levar até o resto, está nesse carro, mas essa tampa pertence a mim. E aí aquela cozinhando, não é sério. Veja, eu quero explicar algo para vocês que parece até doideira, mas não é questão assim do valor em si. Você pode chegar lá, pegar um cheque, comprar uma outra. Alguém está pegando? Mas todas as vezes que vinha o pensamento, eu tenho que arrumar essa tampa, rapaz, meu Deus do céu e tal. Aí eu ficava lá pensando e daqui a pouco, alguma coisa lá dentro de mim, calma, que não me permitia eu ir lá e eu resolver isso. Alguém está pegando? Eu esperei 1 ano nessa brincadeira. 1 ano. Agora, recentemente, em 2 semanas, alguém chegou para mim e me deu uma tampa. Pum! Novinha. É assim que funciona. Pastor, vai esperar assim no raio que eu parto, hein? Cara, eu vou te falar uma coisa. A nova criatura tem que aprender a ter paciência. E a ser perseverante, porque é assim que vence. Todos que são pacientes e perseverantes vencem. Deus não esqueceu da minha tampa, nem da sua. Fala para o teu irmão da tua tampa. Pastor, já passaram 2 anos. E o Kiko, fica tranquilo. Não vai ficar nada na mão do inimigo. Tudo vai ser restituído na tua vida. Se houve perdas, mexeu com o Filho de Deus. Nós temos que aprender a deixar Deus entrar nessa parada e pum, quebrar o inimigo. É mesmo, tu leva o carro, leva as tampas, está aqui de volta, uma novinha, safado. Eu não vou produzir essa tampa. Entende? A gente está lá tentando produzir Ismael. Gente, nós somos Isaac. Filho da promessa. Oh, pastor, 25 anos. Fica tranquilo. Ele vai trazer tudo na tua vida. Vamos ficar de pé, glória a Deus. Muito bem, você acabou de ouvir uma mensagem e eu tenho certeza que foi gerado fé no seu coração. Portanto, eu quero te convidar a você receber Jesus como Senhor e Salvador. É muito simples, apenas creia que na obra da cruz do Calvário Ele pagou um preço pela tua vida. Se você acredita, basta apenas agora você acompanhar comigo nessa oração, que você repetirá essas palavras. Repita comigo: Senhor, eu ouvi a Tua palavra, foi gerado fé no meu coração. Portanto, eu te recebo como Senhor e Salvador da minha vida. Vem com Teu Santo Espírito fazer morada em mim. E a partir de hoje, eu vou andar contigo todos os dias da minha vida. É isso aí. É simples assim. Quero te dizer que você agora se torna um filho de Deus, uma nova criatura em Cristo Jesus, como diz a palavra em 2 Coríntios capítulo 5, verso 17. E eu quero ir um pouquinho mais, porque agora você precisa estar em contato com a palavra de Deus. Você precisa ler a palavra de Deus e é muito bom que você procure uma igreja perto da sua casa, onde você mora, para que você possa se alimentar da verdade, se congregar e crescer em Cristo Jesus. Portanto, você agora está numa nova jornada. Deus te abençoe.
A palavra de Deus tem sido anunciada e milhares de vidas têm sido alcançadas com a verdade libertadora do Evangelho de Cristo através deste programa. Agradecemos a você que, junto conosco, torna possível o ID de Jesus, seja através da oração ou generosidade, ajudando milhares de pessoas a ouvir e exercerem sua fé na palavra de Deus. Se você deseja ser um parceiro, exerça sua fé. Ligue 0 Operadora 21 3251 3242 ou através do site www.exerçasuafé.com.br. Faça parte da revolução do Evangelho Libertador. Muito bem, eu queria fazer um agradecimento a você que tem orado por esse ministério, que tem contribuído também financeiramente por esse ministério. Sabe que você é um participante na liberação, na vinculação desse Evangelho libertador, que tem transformado muitas pessoas, tem transformado a sua vida, tem transformado a minha vida. A Bíblia declara algo muito especial e eu compartilho isso com você em Provérbios capítulo 11, no verso 24, que aquele que dá liberalmente se lhe acrescenta mais e mais. E são palavras de Deus para você. Aquele que tem uma alma generosa, a Bíblia também declara que prosperará. E é óbvio que você tem feito isso, não só orado por esse ministério, ou contribuído por esse ministério de coração, na inspiração de Deus, de maneira voluntária. E é esse coração que agrada a Deus. Portanto, eu quero declarar que você é uma pessoa abençoada no nome de Jesus.